Manhã da Piedade. Quero aproveitar para pedir a você que siga a gente no Instagram, @Manhã da Piedade. Ele é mais um canal de informação e também, gente, uma forma de ficar por dentro das novidades, bastidores do programa e até os pedidos de oração. Você pode mandar por lá, que a nossa equipe terá imenso prazer em receber. Mas se preferir, pode mandar também para o nosso WhatsApp 319-9642-8473. Todos os dias, ao final do programa, a gente reza por todos os que enviaram pedidos. Um grupo de 5 alunos do curso de jornalismo da PUC Minas, campus São Gabriel, fizeram um documentário para retratar a realidade dos refugiados. Vamos saber como foi essa experiência com Jéssica Rocha, uma das participantes desse trabalho. Bom dia, Jéssica! Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Uma alegria, viu, ter você aqui. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Jéssica, como surgiu a ideia de retratar a vida de um refugiado? Então, em 2017, eu morei na Itália por mais ou menos um ano, e nesse período muitos sírios estavam saindo de lá, da Síria, no caso, deslocando para outros países, principalmente a Itália. E eu fui acompanhando muito na TV, porque era um assunto que a mídia mostrava o tempo inteiro, né, nos noticiários, e foi batendo a curiosidade de saber como que é isso, né, como que é esse sentimento de um refugiado, de deixar tudo e mudar de país, e como que é essa trajetória. E quando eu voltei para cá, né, para Belo Horizonte, para a faculdade, com o TCC, eu levei a proposta para o grupo, todo mundo gostou e começamos a produzir. Ô, Jéssica, como você falou dos refugiados da Síria, a gente vive hoje um tempo das pessoas se refugiando, saindo dos seus países, dos seus lugares de nascimento. E por que vocês decidiram fazer com um refugiado venezuelano? Eu sempre garro nessa palavra. Um refugiado venezuelano. Olha, pela questão da proximidade, né? É uma realidade mais próxima da gente pelos países serem vizinhos. E seria mais fácil de conseguir fontes aqui em Belo Horizonte, né? Até por causa do idioma. Facilita também, né? Bastante. E como que vocês chegaram até o José Miguel? Então, quando nós começamos o projeto do TCC, a gente começou a criar uma lista com possíveis fontes, né? Corremos atrás de todas as fontes e uma delas indicou o José. A gente não conhecia ele e acabou que ele foi o primeiro que a gente marcou, porque a gente queria, antes de começar a gravar, poder conversar com todas as pessoas, explicar qual que era a nossa ideia, saber um pouco da história deles, criar mesmo uma intimidade antes de ir para a gravação. E aí a gente encontrou com ele, conversamos, explicamos tudo e marcamos a gravação. Ele foi assim, o primeiro. E mudou todo o nosso foco, que era contar várias histórias, e depois que a gente ouviu tudo dele, nós paramos assim, nós ficamos chocados. Falamos, acho que a gente não precisa, sabe, gravar com mais ninguém, porque a história dele é muito bonita, é muito chocante, é tudo que a gente queria, assim, mostrar da realidade de um refugiado. E a história dele e da família, né, já sustentava toda essa ideia nossa. E foi assim. A gente tem um trechinho, vamos conferir. Vamos. Eu estava lutando lá na Venezuela por melhorias, pela minha família, pelo meu futuro, pelo futuro do meu país. Eu lutava por reivindicações estudantis e sociais, lutava pela insegurança da Venezuela. Eu lembro que um dia eu vi 2 mortos na rua. Eu estava saindo da minha casa, indo para a faculdade, ou seja, um dia normal lá na Venezuela, que é o país mais violento do mundo.
Ai, ai, isso é só um gostinho, né, Jéssica? Para dar vontade de assistir tudo, convidar as pessoas para assistirem. Jéssica, a gente sabe e estuda na faculdade, talvez eu não sei hoje, mas na minha época o jornalista tinha que ser o mais imparcial possível, mais seco, não poderia se envolver. Hoje isso mudou, graças a Deus. E aí eu pergunto para você, Jéssica, o que essa história mudou na sua vida, na vida dos seus colegas de trabalho, do estudo, depois desse documentário? Olha, eu acho que é um confronto mesmo de realidade, né? Quando a gente para olhar a história do José, a gente vê que os problemas que a gente tem aqui são mínimos diante dos problemas que ele teve e do que acontece na Venezuela, né? A gente nunca precisou ter que sair do país e deixar tudo para trás, e deixar a família, e deixar uma história para ir para outro lugar, né? Então, acho que humanizou mais, né, a nossa ideia sobre um refugiado. E também esse era o nosso foco do documentário, que era humanizar isso, mudar essa perspectiva de que um refugiado causa desordem em outro país, que chega para tomar os trabalhos e acabar com o sistema de saúde. A gente queria mudar essa perspectiva e eu acho que a gente conseguiu, né? E muito bem, conclusão de curso TCC em tempos de pandemia. Desafiador. Como que foi fazer esse trabalho em período tão delicado, com tantas restrições que a pandemia nos colocou, né, nos impôs? Olha, foi um desafio, foi completamente diferente de tudo que a gente imaginava, né? A gente queria viajar, a gente queria ir para Roraima, planejamos um mundo de coisas e a pandemia chegou e nós paramos, até pensamos, não vamos gravar documentário, vamos fazer um podcast ou vamos mudar tudo. E no fim a gente foi trabalhando com o que a gente tinha, sabe? Se a gente podia marcar uma gravação com menos pessoas, nós revezamos no grupo, não ia todo mundo para as gravações, ia uma ou duas. Foi tudo com muito cuidado, todo mundo de máscara, só tirava assim, as fontes tiravam as máscaras, mas a gente ficava e tomamos todos os cuidados. Mas foi uma surpresa, achamos que não ia dar certo, mas acabou dando, graças a Deus. E a gente gostou muito do resultado. Vocês ainda têm contato com o José? E se sim, como estão? Como está ele, a sua família atualmente? Eles vivem em Belo Horizonte? Sim, eles vivem em Belo Horizonte. O José faz psicologia na PUC. O irmão dele trabalha. E o pai também está aqui, né? Mora com eles. Ele está aprendendo português, então ele não sai muito por essa questão, né, da comunicação com as pessoas. Mas eles estão bem, estão se adaptando. O José já está aqui há mais tempo, então está ajudando aí eles nessa adaptação. No documentário de personagem a gente só tem o José ou existem mais personagens? O personagem principal é o José, né? E aí a gente trouxe um pouquinho do pai e do irmão também, que vieram depois que ele trouxe. Mas o principal é ele, a história dele. Quando o José veio para o Brasil, ele teve o apoio de muita gente, não foi isso? Apoio da igreja, quem mais participou? Olha, ele tinha vindo para a Jornada Mundial da Juventude, né, em 2013, se não me engano. E aí ele conheceu algumas pessoas, escolápios também. E quando ele viu que a situação lá ficou muito difícil, que ele precisava solicitar refúgio aqui no país, ele entrou em contato com esses amigos que ele fez daqui de Belo Horizonte e eles ajudaram, sabe? Os escolápios conseguiram a casa que ele mora atualmente, os amigos conseguiram trabalho. E, a princípio, quando ele veio, ele ficou na casa desses amigos, depois que conseguiram a casa para ele e para a família dele. Que bacana. Então, ele teve essa ajuda. A gente precisa fazer uma corrente para ajudar, né? E todo mundo juntos somos mais fortes. Jéssica, o que mais você diria? Eu queria que você me colocasse duas coisas. Uma, para nós como cidadãos brasileiros que recebem os refugiados, qual o olhar que a gente precisa
de ver e de acolher. E a segunda coisa que eu queria falar é que você me falasse que depois desse documentário, você já falou uma parte, mas eu queria que você completasse sobre o sentimento de empatia que a gente precisa ter com essas pessoas. Eu acho até que dá para responder tudo de uma vez, né? Como a gente nunca precisou sair do nosso país, eu acho que a gente tem que ter um olhar humano para essas pessoas e pensar como, se fosse a gente, como que a gente ia querer ser recebido em outro país, sabe? Se é da mesma forma que a gente trata quem chega, né? Se a gente não tem um olhar humano com essas pessoas, como que a gente vai querer um dia que outras pessoas tenham um olhar assim da gente? Então, a realidade de um refugiado é assim, né? Eles não estão aqui porque eles querem, porque eles amam o Brasil e porque aqui vai ser um lugar maravilhoso. Eles estão aqui porque, infelizmente, eles tiveram que sair. Não foi por querer, vou deixar tudo para trás e vou para outro lugar. Não, foram obrigados, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Ter empatia pela história do outro, se colocar no lugar e tentar enxergar isso de uma forma melhor, né? Jéssica, de tudo que nós falamos aqui, tem alguma coisa a mais que você gostaria de deixar registrado ou de completar alguma informação? Não, só queria agradecer mesmo a oportunidade de a gente discutir um assunto tão importante que é pouco discutido, né? E eu gostei muito do convite, espero que a gente tenha mais oportunidades aqui. Que bom. A pessoa que está nos assistindo e quiser ver o documentário, aonde ela encontra esse documentário? Olha, encontra no canal da PUC Minas São Gabriel do Lab, encontra no meu canal também, Jéssica Rocha, é um Jéssica com Y, todo mundo fica perguntando, e é com Y, e aí encontra lá. Isso, então lá, Jéssica Rocha e Jéssica com Y. E no canal do YouTube dela você encontra. E é importante, gente, a gente assistir, a gente ver essa situação, porque hoje nós estamos bem, mas pode acontecer um revés. E quando esse revés vem, a gente precisa olhar os outros com amor e empatia. Jéssica, foi uma delícia conversar com você. Muito obrigada pela sua presença. Manda um beijo para a professora Elisa. Sim. Viu? Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês muito, viu? Até mais. E é isso, gente. Oh, história maravilhosa. Lembrar de refugiado. Ninguém sai de sua casa porque quer, né, gente? Ninguém. Então, às vezes, é uma situação que nos impõe. E a gente precisa olhar com um olhar de amor e de empatia. Era isso que o nosso Jesus faria. Depois dessa história de tirar o fôlego da gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.